Entre 1500 a 1822, foi marcado pela presença portuguesa no Brasil, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões do nosso país. Por conseguinte, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado e, mais tarde, o ouro e o café. A metrópole engendrou um sistema, né, de aprisionamento, inicialmente, porque na verdade essa coisa de você dar gradação às pessoas. Então, branco, índio e negro, né? E aí você cria todo um sistema pautado nessa situação de inferiorização do outro, né? Então, esse eurocentrismo, que era inicialmente na Europa, ele terminou globalizando, né? Se a gente pode utilizar esse termo ainda nesse período, mas eu acho que já é o primeiro passo de uma globalização para a América recém-descoberta, né? Inicialmente com a mão de obra indígena, e depois por achar, ou até pela própria exigência da igreja que queria catequizar os índios, você encontra uma outra mão de obra para inferiorizar, que além de ser força de trabalho, ainda enriqueceu muita gente nessa metrópole, e a gente, infelizmente, conseguiu manter esse sistema por quase 400 anos. Então, assim, é absurdo, e o absurdo maior é a gente ainda hoje ter reflexos desse tempo nos dias de hoje com essa questão racial. Desde a chegada da corte portuguesa aqui em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808, que Dom João teve que aceitar diversos atos impostos pela Inglaterra visando o fim da escravidão aqui no Brasil. A Inglaterra não por bondade, né, mas até por necessidades econômicas. Ela precisava que essa mão de obra escrava acabasse, porque ela tinha feito isso nas colônias dela. E nesse período, inicialmente, a maior fonte de riqueza era o açúcar, né? Era o açúcar, o grande produto exportado nesse período. Então, ele acabou com isso na Antilha. A Antilha era a grande produtora de açúcar. Então, ele tinha necessidade que o Brasil fizesse isso também. Por quê? Porque o produto da Inglaterra estava mais caro do que o nosso. Okay? Então, aí entra a questão econômica. Então, ele tinha necessidade que aqui exterminasse a mão de obra, porque a mão de obra assalariada era baixa. Então, certamente, esse produto iria baixar o preço. Então, não por altruísmo nem romantismo, mas por necessidades econômicas. Então, a Inglaterra, desde a vinda da família, porque ela ajudou, né, que a família veio fugida da Europa por causa de Napoleão, ela trouxe ela para cá, mas que ela seguisse alguns parâmetros do que era a necessidade da Inglaterra, não só na questão do açúcar, mas a Inglaterra também estava implementando a Revolução Industrial no final do século passado, ou anterior a esse, e ela precisava também de produtos tropicais para essa indústria que estava lá forte, né? 23 anos depois, já nos idos de 1831, no período regencial, foi declarado que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, uma série de leis foram sendo sancionadas para pôr fim ao trabalho escravo de maneira lenta. A exemplo da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data, no ano de 1871. E por último, a Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, em 1885, que beneficiava os negros maiores de 60 anos. Segundo a história, o domingo 13 de maio de 1888, o Pelourinho amanheceu diferente, porque finalmente chegava ao fim a escravidão no Brasil. E foi um dia de festa, por meio de uma lei votada no Senado e assinada pela princesa Isabel. Mas será que de fato isso aconteceu?
Para obter essa resposta, viemos até a Sociedade Protetora dos Desvalidos. Essa foi a primeira organização civil negra no Brasil, com a finalidade de comprar alforria e pagamento de cursos de formação profissional a ex-escravizados. Ela foi fundada em 1832 por Manuel Vitor Serra, um africano livre. Aqui encontramos com Lígia Margarida. Ela é a presidente da SPD, que nos dá outra versão do que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Nós não concordamos porque, de fato, não houve a abolição da escravatura. Existia politicamente, economicamente, era o momento de se libertar, porque era um momento também dos senhores se livrarem de uma maneira ou de outra de problemas que já estavam ocorrendo, né, com a manutenção daquelas pessoas e com toda a repercussão internacional que o Brasil ainda mantinha a escravidão. Então, foi feita uma lei que, na verdade, foi apenas para que os senhores se livrassem de um problema e ele passou o problema para a sociedade, porque simplesmente abandonou, né, aquelas pessoas que serviam, que eram exploradas, e eles amanheceram, depois do dia 13, no dia 14, com um grande problema. Né? Para onde nós vamos? Vamos fazer o quê? Já que não podia mais ficar nas lavouras, eles não tinham mais os senhores que alimentavam, eles iam ter que viver de alguma coisa. Então, o que nós compreendemos é de que o dia 13, na nossa concepção, foi apenas uma maquiagem de um processo que já vinha, né, se desenvolvendo, e o grande problema é o que se repercute hoje, né? A população negra continua sendo uma população com seus direitos violados, com problemas vários que estão aí por sua própria conta, segundo Steve Biko, né? Nós continuamos por nossa própria conta. Então, o processo da abolição, nós compreendemos que foi um momento necessário política e economicamente necessário para os senhores, e para nós, o povo negro, ficou essas situações que hoje ainda estamos trabalhando. Então, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que muitas pessoas ainda nos perguntam por que desvalidos, e aí nós sabemos que desvalidos eram as pessoas que viviam em situação de escravidão naquela época. E hoje continuamos com os desvalidos, que são as pessoas que durante esses 130 anos, né, pós-abolição, continuam com seus direitos violados. A juventude negra continua sofrendo todos os dias, né? O povo negro continua enfrentando o racismo. Então, nós continuamos em luta. Finalmente, o último país da América escrava acaba teoricamente com a escravidão. Segundo os registros históricos, foi o maior destino de tráfico de seres humanos do mundo ao longo de 3 séculos. Foram quase 5 milhões de pessoas. O fato do Brasil ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão é muito interessante refletir sobre isso, né? As elites políticas, né, e intelectuais brasileiras até o século XIX, no final do século XIX, tinham muita resistência, evidentemente, de aceitar a abolição da escravatura, né, como algo assim, ligado aos direitos humanos, né, e à liberdade e dignidade das pessoas negras de modo geral. Então, essa relutância em abolir a escravidão, né, diferentemente de outros países, né, que também tinham escravidão, mas aboliram muito tempo antes, né, e expressa muito bem, assim, por assim dizer, um certo DNA da nossa sociedade, né? Ou seja, uma estrutura fundada, assim, nós estamos num país que é fundado e estruturado, né, no racismo estrutural. Então, por isso que se fala de racismo estrutural, né, porque tem a ver com esse período da escravidão, certo? Naturalmente que, assim, haviam vários movimentos abolicionistas super importantes, né, e aí também compostos por brancos, negros e brancos, né? No entanto, essa relutância, essa demora em abolir a escravidão é uma questão que até hoje, assim, inquieta os historiadores, né, e as ciências sociais de modo geral, porque isso retrata, isso traduz, né, muito do que o nosso país ainda é, né? No entanto, assim, a escravidão, do ponto de vista formal, ela foi abolida, evidentemente, né, em 1888. No entanto, as consequências da escravatura, né, elas permanecem até hoje em dia, né? Então, as desigualdades sociais, por exemplo, né, sociais, lê-se também raciais, elas se dão devido
há uma ausência de políticas públicas do Estado brasileiro naquela ocasião, né, no pós-88, né, de incluir os negros e negras na sociedade de modo adequado. Então, os afrodescendentes, de modo geral, foram deixados ao léu, né, foram abandonados pelo Estado, né, e aí, consequentemente, essa pobreza, né, inaugural, por assim dizer, ela vem sendo reproduzida, né? E hoje, que resumo podemos fazer da abolição no Brasil? A escravidão de fato acabou ou só mudou de forma? É muito difícil falar em termos históricos de dois períodos muito diferentes, né? Ainda que tenha uma continuidade, um processo de continuidade, naturalmente, certo? Então, final do século XIX, 1888, né, em diante, né, até o início do século XX, a gente tem essa situação de abandono dos ex-escravizados, né, e da população negra livre. Então, note que a gente estava numa sociedade ainda em processo de industrialização, de formação de fato, né? Agora, se pensarmos contemporaneamente, né, a gente ainda tem um país muito marcado pelas desigualdades socio-raciais que vem desse período, né? No entanto, é uma outra lógica, por assim dizer. Ou seja, são dois processos diferentes que se comunicam o tempo inteiro, né? Assim, é por essa razão que no Brasil, assim, negros e negras são cerca de 54% da população brasileira, né? No entanto, são os mais pobres na população nacional de modo geral. Assim, é por isso que é muito fácil de perceber que nas classes médias, por exemplo, a gente tenha muito menos negros, né, do que pessoas brancas. Assim, tanto que virou uma espécie de uma tautologia, né, de uma ciência imediata que você veja, digamos, em bairros, né, de classe média, enfim, né, ditos de alto padrão, somente pessoas brancas ou majoritariamente pessoas brancas e não pessoas negras. Existe uma classe média negra? Sim, existe uma classe média negra. No entanto, essa classe média negra, ela está muito mais diluída, né, no conjunto social do que essa classe média branca, né, que é mais consolidada em função dos benefícios que tiveram, dos privilégios que tiveram no passado e que se reproduzem no presente.